Olá! O nosso trabalho é chamado Bioterápico como uma ferramenta para deixar vícios. Este trabalho foi elaborado pelos estudantes Carolina, Juliana, Isabelle e Nicole. Nós realizamos este trabalho para a disciplina de estágio em homeopatia. Para que fique mais didático, nós dividimos nossa apresentação em 7 tópicos. O primeiro é a introdução do tema, onde nós vamos abordar o que são os bioterápicos. O segundo, nós vamos abordar sobre as preparações de bioterápicos. O terceiro, vamos falar sobre a diferença entre homeopatia e isopatia. O quarto, vamos abordar sobre as legislações dos bioterápicos. O quinto, princípio do funcionamento de bioterápicos para vícios. Sexto, vamos compartilhar um pouco das nossas experiências nos estágios. E sétimo, vamos concluir o tema. Agora falando um pouco mais sobre o que são bioterápicos. Essa definição nós encontramos na Farmacopeia Homeopática Brasileira, 3ª edição. Bioterápicos são preparações medicamentosas obtidas a partir de produtos biológicos, que são quimicamente definidos, ou seja, alguns exemplos do que podem ser secreções, excreções, tecidos, órgãos, produtos de origem microbiana e alérgenos. São esses exemplos que a farmacopeia nos traz. Essas preparações medicamentosas, elas podem ser de duas origens, patológica, que são chamadas de nosódios, ou não patológicas, que são chamadas de sarcódios. Isso aí vai variar segundo a elaboração, da farmacopeia homeopática, ou seja, segundo a manipulação homeopática dos bioterápicos. Agora, abordando um pouco mais sobre a diferença entre bio e isoterápicos, não aprofundando muito sobre os isoterápicos, porque isso vai ser abordado mais adiante. Então, conforme foi dito anteriormente, os bioterápicos são produtos, os medicamentos obtidos a partir de produtos biológicos. Os isoterápicos, por sua vez, são medicamentos obtidos a partir de insumos que estejam relacionados à patologia e enfermidade do paciente. Os bioterápicos, por sua vez, eles podem ser divididos segundo sua origem, sendo patológica ou não patológica, nosódios e sarcódios, conforme também foi dito anteriormente. Agora, os isoterápicos, eles são separados em auto ou hetero e isoterápicos. Então, os autoisoterápicos, eles são os medicamentos, a partir quando os insumos são do próprio paciente. Pode ser sangue, pode ser urina, pode ser fezes, entre outros. Os heteroisoterápicos são quando os insumos são relacionados a questões externas ao paciente, ou seja, alérgenos, medicamentos, cosméticos e outros. Para encerrar aqui esse tópico de comparação, é importante destacar o conceito de bioterápicos de estoque, Nessa parte da farmacopeia que tem as definições, deixa lá o destaque para bioterápicos de estoque, que são produtos cujo insumo ativo é constituído por amostras preparadas e também fornecidas por laboratórios especializados. Para encerrar aqui a nossa introdução sobre o que são bioterápicos, nós trouxemos aqui 3 exemplos mais comuns de bioterápicos que sejam relacionados ao vícios: medicamentos controlados, cigarros e bebidas alcoólicas. Então, em todos estes casos, vai ser preparado um medicamento homeopático que possa auxiliar o paciente a largar o vício de fumar, largar o vício de ingerir bebidas alcoólicas de maneira excessiva, ou no caso para realizar desmame ou retirada de determinados medicamentos controlados. Trazendo aqui um destaque maior para o cigarro, porque esse foi o caso que nós presenciamos na nossa rotina de estágio, que nós vamos abordar lá no 6º tópico. Agora que já sabemos o que são bioterápicos e isoterápicos, podemos conhecer um pouco mais de como são preparados esses isoterápicos. Enquanto os bioterápicos de estoque são matrizes geralmente adquiridas de laboratórios homeopáticos, os isoterápicos são preparações homeopáticas cuja técnica de preparo é realizada na própria farmácia homeopática. Tudo começa pelo processo de coleta do material, que poderá ser realizado em consultório médico, em laboratório de análises clínicas, na própria farmácia, quando ela possui sala específica para coleta, ou pelo próprio paciente, quando aplicável. As normas técnicas de segurança individual e de proteção devem ser observadas e seguidas de forma rigorosa, lembrando que qualquer amostra de origem biológica deve ser tratada como se fosse patogênica. Se a amostra foi coletada externamente, ao ser recebida pela farmácia, ela deverá vir acompanhada da prescrição médica
e conter no mínimo informações sobre a natureza do material, potência, escala, método e forma farmacêutica. Sempre que for possível, a coleta desse material deve ser realizada antes do início de qualquer tipo de tratamento, em material descartável, e as partes externas do recipiente de coleta devem ser descontaminadas. Ainda, se a coleta for realizada em consultório médico ou em laboratório de análises clínicas, pode-se entrar em contato com os responsáveis e solicitar que eles sigam os procedimentos internos da farmácia, ressaltando a forma mais adequada de coletar o material. Se necessário, pode-se fornecer ao paciente o recipiente coletor com o insumo inerte. Essa coleta deve ser sempre realizada sob orientação de profissional habilitado. E o material colhido deve ser encaminhado à farmácia no prazo máximo de até 4 horas. Se não for possível o cumprimento desse prazo, deve-se conservar o material coletado sob refrigeração. Já se a coleta for realizada pelo próprio paciente, ele deve ser instruído claramente quanto ao horário da coleta e ao recebimento do material, o tipo de material e recipientes usados, o uso ou não de produtos de higiene e medicamentos, assim como o prazo de até 4 horas para entrega do material na farmácia. Se a coleta for de material microbiano, ela deve ser realizada com cuidado extra para garantir a presença do agente etiológico, evitando a contaminação desse material por outros micro-organismos. Além disso, é importante lembrar que os dispositivos utilizados para a coleta devem ser compatíveis com o local selecionado para obtenção da amostra. Então, são usadas seringas, agulhas, alça de platina ou bacteriológica, suaves, lancetas, entre outros instrumentos. Cada tipo de material terá suas especificidades na hora da coleta. Eu vou citar algumas dos materiais mais comuns de aparecerem para o preparo de isoterápicos. Por exemplo, o sangue total. Se possível, o paciente não deve utilizar medicamentos nas últimas 96 horas anteriores à coleta. Além disso, ele deverá estar em jejum de 12 horas. Devem ser colhidos no mínimo 5 ml de amostra e não devem ser utilizados anticoagulantes. Imediatamente após a coleta, uma parte do sangue deve ser diluída em 9 partes de solução fisiológica. Também deve ser anotados a data e o horário da coleta na embalagem. Caso a coleta seja externa, o material colhido deve ser enviado à farmácia no menor tempo possível, sendo que na impossibilidade do envio imediato, a amostra deve ser conservada sob refrigeração. Alguns desses procedimentos são bem parecidos no caso de coleta de excreções, como escarro, fezes ou pus. Então, não deve-se utilizar medicamentos nas últimas 96 horas, sendo eles tópicos ou não. Deve-se colher o suficiente de amostra para preparar medicamentos nas escalas decimal e centesimal. Deve-se anotar a data, horário de coleta na embalagem. O material deve ser enviado à farmácia no menor tempo possível e conservado sob refrigeração, caso não seja possível o envio imediato. No caso da amostra de urina, não deve-se utilizar antisséptico local. Para a higienização, deve ser utilizado apenas sabão e enxágue com água abundante. Deve ser colhida a primeira urina da manhã, ou de acordo com a orientação médica, sendo no mínimo 5 ml de urina em coletor universal. O primeiro jato de urina deve ser despesado. Anotar a data e horário de coleta na embalagem, enviar o menor tempo possível para a farmácia e conservar sob refrigeração, caso não seja possível o envio imediato. Para a coleta de saliva, deve ser colhido no mínimo 5 ml do material de manhã, em jejum de 1 hora e antes da higiene bucal. Algumas outras particularidades ocorrem na coleta de soro sanguíneo, que deve ser colhido no mínimo 5 ml para a escala centesimal e 10 ml de material para a escala decimal, e também na coleta de poeira ambiental, que no local de coleta não deve ser utilizados produtos de limpeza e asepsia nas 48 horas anteriores à realização da coleta. Os recipientes utilizados para a coleta de material para o preparo de isoterápicos também variam de acordo com a natureza do material. Para a maioria dos materiais pode ser utilizado um coletor universal. Porém, no caso de cultura microbiana, por exemplo, deve ser utilizado um tubo de cultura, uma placa de Petri ou um outro recipiente conforme o procedimento laboratorial. No caso de pus, deve ser utilizado um tubo de cultura com tampa de rosca. No caso de raspado de pele ou de unhas, uma placa de Petri. No caso de sangue venoso, um frasco sem anticoagulante com uma quantidade mínima de água purificada a fim de provocar a hemólise. E no caso de soro sanguíneo, um frasco esterilizado.
Agora vamos conhecer um pouco da técnica de preparo dos isoterápicos em si. De acordo com os preceitos da farmacopeia homeopática brasileira, a farmácia que realizar o preparo de autoisoterápico deve possuir uma sala específica para coleta e manipulação dessas preparações homeopáticas até a 12CH ou 24DH. A farmácia também pode manipular os autoisoterápicos na sala de manipulação dos medicamentos homeopáticos, mas isso desde que a amostra receba um tratamento prévio de inativação microbiana. Para a validação desse procedimento, deve ser realizado um monitoramento periódico do processo de inativação, mantendo-se os registros devidamente arquivados. Lembrando que para a manipulação desses materiais biológicos, devem existir procedimentos operacionais padrão de biossegurança, com normas de conduta de segurança biológica, ocupacional e ambiental, instrução de uso de EPI, procedimentos em caso de acidentes e manuseio do material. A técnica de preparo do isoterápico também vai variar de acordo com o material coletado e com a potência desejada. Aqui eu vou citar alguns exemplos. Se o material for insolúvel, como cálculos, escamas, fragmentos de órgãos e tecidos, pelos, pós, etc., o veículo recipiente pode ser lactose, água purificada, etanol 77 e 96%. Então aqui um exemplo de processo. Primeiro você vai triturar até a 3CH ou 6DH em lactose, vai diluir essas potências de acordo com a técnica de solubilização dos triturados e vai succionar para obter a 4CH ou 7DH. Depois você vai dinamizar as potências intermediárias em etanol a 77%. O teor alcoólico da última potência vai depender da forma farmacêutica a ser dispensada. Já para materiais solúveis, como alérgenos, excreções, secreções, o veículo pode ser etanol a 77%. Você vai dinamizar até a 3CH ou 6DH em sumo inerte adequado à solubilidade do material. Vai dinamizar as potências intermediárias em etanol a 77%. E aí o teor alcoólico da última potência vai depender da forma farmacêutica. Para culturas microbianas, como placa microbiana ou suspensão de cepas bacterianas, o recipiente vai ser glicerina diluída, sendo uma parte de água para uma parte de glicerina, e etanol a 77%. Você vai dinamizar com glicerina diluída até a 3CH ou 6DH, dinamizar as potências intermediárias em etanol a 77%, e aí também o teor alcoólico da última potência vai depender da forma farmacêutica que vai ser dispensada. Agora um pouco sobre o descarte dos materiais utilizados para manipulação de isoterápicos. Esse descarte pode ocorrer por serviços terceirizados e ele deve seguir um plano de gerenciamento de resíduos de saúde, de acordo com a RDC número 306 de 2004. Há uma distinção em como tratar os materiais que são descartáveis ou reutilizáveis. No caso de materiais reutilizáveis que foram utilizados para preparar potências de autoisoterápicos acima da 12CH ou da 24DH, eles devem ser lavados em água corrente purificada para depois serem esterilizados por calor seco a 180 graus Celsius por 30 minutos, 140 graus Celsius por 1 hora ou ainda por calor úmido a 120 graus Celsius, 1 atm por 30 minutos. Agora, se o material for reutilizável, como grau, pichilo, espátula, e ele foi utilizado para preparar potências abaixo da 12CH ou da 24DH, ele deve ser imerso em hipoclorito de sódio a 1% por 2 horas, para em seguida ser lavado em água corrente purificada e esterilizados por calor a seco a 180 graus Celsius por 30 minutos ou 140 graus Celsius por 1 hora ou ainda por calor úmido a 120 graus Celsius 1 atm por 30 minutos. Agora tratando-se de materiais que são descartáveis, como bulbos, tampas, batoques. Se eles foram utilizados para o preparo de potências acima da 12CH ou da 24DH, eles são descartados como resíduo comum do grupo D ou separados para coleta seletiva se houver. Se o material for descartável, mas ele foi empregado para obtenção de autoisoterápicos em potências até a 12CH ou 24DH, o seu descarte vai depender de acordo com o grupo em que ele foi inserido. Materiais do grupo A1, como culturas e estoques de micro-organismos, resíduos de laboratórios de manipulação genética, meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas, o material deve receber um tratamento prévio para diminuição da carga bacteriana por um processo físico validado,
como esterilização em autoclave ou imersão em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 2 horas, antes de ser descartado. Já no caso, se o material pertencer aos grupos A4 ou grupo E, o material pode ser descartado sem tratamento prévio. É o caso de sobras de amostras de laboratório e seus recipientes, contendo fezes, urina ou secreções, peças anatômicas e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos e materiais pérfuro-cortantes como agulha, seringa ou lanceta. Já no caso de materiais que pertençam ao grupo E, mas estejam contaminados com resíduos do grupo A1 ou A4, sendo pérfuro-cortantes como cânulas, vidros e frascos, ou materiais plásticos como bulbos, tampas e batoques, eles devem receber o mesmo tratamento referente aos grupos A1 ou A4 com que eles estiverem contaminados. Sobre o armazenamento das matrizes de bioterápicos. Os bioterápicos de estoque e os heteroisoterápicos vão ser mantidos armazenados da mesma maneira que os demais medicamentos homeopáticos, já que eles podem ser utilizados para vários pacientes. Já os autoisoterápicos deverão ser mantidos em estoque separado, com a finalidade de repetição do receituário do paciente, caso ele quebre o frasco que contém o medicamento, ou se o prescritor quiser aumentar a potência a partir da última prescrição. De acordo com a edição em vigor da Farmacopeia Homeopática Brasileira, os autoisoterápicos somente poderão ser estocados em etanol a 77% ou superior e dispensados a partir da 12CH ou 24DH. A farmácia deve manter arquivo com os dados do paciente, do prescritor, nome do isoterápico, potência, escala e método, forma farmacêutica, data da manipulação e da exclusão do estoque, sendo que a matriz desses medicamentos bioterápicos deve ficar estocada de 6 meses a 1 ano. E aqui seguem alguns exemplos de como fica o rótulo das matrizes que vão ser armazenadas, então, no caso de bioterápicos de estoque, de autoisoterápico e de heteroisoterápico. Com base no que foi visto, quais as diferenças então entre homeopatia e isopatia? Apesar da isopatia derivar da homeopatia, esses métodos são baseados em princípios diferentes. Para relembrar alguns conceitos, a homeopatia teve sua origem através de Samuel Hahnemann e tem como um de seus princípios a lei dos semelhantes. Essa lei diz que qualquer substância capaz de provocar determinados sintomas em seres humanos sadios e sensíveis é capaz de curar o enfermo que apresente quadro mórbido semelhante, quando especialmente preparado em doses adequadas. Para saber se o material pode ser utilizado em medicamentos homeopáticos, de acordo com Hahnemann, é necessário realizar experimentações clínicas que expõem um homem sadio a esse material, e assim são avaliados os sintomas apresentados. O conjunto de sintomas provocados por esse material medicinal é chamado de patogenesia. Posteriormente, quando um paciente relatar sintomas análogos aos da patogenesia daquele material, ele pode ser prescrito em pequenas doses para tratar o organismo doente. Se esse material for biológico, produto de origem microbiana, alérgeno ou relacionado com a enfermidade do paciente, ele é chamado de bioterápico de estoque. Ou seja, os bioterápicos que apresentarem patogenesias são os de estoque. Já a isopatia teve sua origem através dos trabalhos de Johann Lux e Johann Stapf, e funciona a partir de um princípio diferente. De acordo com a isopatia, o material capaz de curar uma doença não é aquele que provoca sintomas semelhantes aos da doença em uma pessoa sadia, mas sim o próprio causador da doença, o igual à doença. Ou seja, de acordo com a isopatia, o combate da doença é realizado com os produtos da própria doença, ou com materiais provenientes do organismo doente, como órgãos e secreções. As preparações da isopatia são divididas em autoisoterápicos, quando o material é proveniente do próprio paciente enfermo, e heteroisoterápicos, quando o material é proveniente de outro organismo doente. Todo isoterápico é um bioterápico. A diferença é que os bioterápicos que não foram experimentados em homens sadios e, assim, não são prescritos com base na lei dos semelhantes e na patogenesia, são chamados de isoterápicos. Esses preparos priorizam não os sintomas do paciente doente, mas sim o alérgeno, o micro-organismo patógeno e seus produtos, entre outros. Os bioterápicos que possuem patogenesia são os de estoque, baseados nos princípios da homeopatia.
Assim, para diferenciar, como nosódios são os medicamentos preparados a partir de materiais patológicos, animais ou vegetais, eles podem ser tanto homeopáticos quanto isopáticos, a depender dos princípios que seguem ao serem testados e prescritos. Para reforçar a diferença entre esses princípios, é curioso lembrar que Hahnemann inclusive criticava a isopatia. Segundo ele, a isopatia levava ao raciocínio clínico simples, em função do agente causal e produtos patológicos da doença. Ou seja, bastava identificar o causador da doença e utilizá-lo de forma diluída para tratar o doente. Isso, de acordo com Hahnemann, negligencia os aspectos psicossomáticos da doença e estimula a paliação ao invés da cura pelo semelhante, que seria bem mais complexa e científica. Então agora eu vou comentar sobre as principais legislações que regulam os bioterápicos. A resolução, a RDC número 67 de 2007, é uma das principais resoluções, que fala tanto sobre homeopáticos como todos esses outros ramos, os bioterápicos, isoterápicos, heteroterápicos. Então, essa RDC 67, ela dispõe das boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano e em farmácia. E ela traz algumas definições no início dela. A primeira definição importante para nós aqui é dos isoterápicos, que é um bioterápico, cujo uso pode ser de origem endógena da pessoa, do ser humano, ou exógena. Por exemplo, um alergênico. Aqui na foto a gente tem o leite, que muitas pessoas têm alergia. Mas aí pode ser alérgenos, alimentos, cosméticos, medicamentos, toxinas, coisas que a pessoa de repente precisa, quer desenvolver uma menor toxicidade ao entrar em contato, então ela pode fazer um isoterápico com este produto. Tem ainda os autoisoterápicos, que aí o bioterápico, o insumo ativo dele é o do próprio paciente, então é uma coisa bem específica, bem personalizada, assim. Por exemplo, cálculos renais, fezes, sangue, secreções da pessoa, urina, e aí isso está destinado só para essa pessoa, só ela vai utilizar. De repente, isso pode até exigir um custo maior no produto, na compra dele na farmácia. O próximo tópico é dos heteroisoterápicos. São bioterápicos cujo insumo ativo é externo ao paciente, que geralmente causa uma sensibilização. O mais comum é a poeira, como está na foto, mas aí pode ser pólen, solvente, entre outras coisas, que causam essa alergia. E na resolução 67, ela traz vários tópicos sobre como deve ser uma farmácia que produz bioterápicos. E aí ela traz tópicos como organização, como que tem que ser, paramentação dos funcionários, quantos funcionários, como que tem que ser o ambiente do laboratório. Aqui na foto a gente tem um ambiente, que não é o adequado, tem caixas, tem uma mistura de produtos externos com produtos internos, Então tudo tem que estar bem organizado, rotulado. A infraestrutura, ali foi colocada até entre aspas. Exige uma sala exclusiva para coleta de material e preparo do autoisoterápico. Então tem que ser uma sala específica para isso, não pode ser misturada com a homeopatia, por exemplo. E o armazenamento, todos os itens devem ser bem descritos, tanto o isoterápico como a sua matriz de origem. Ali a gente tem uma gavetinha na imagem, mostrando tudo bem identificado. A resolução traz ainda sobre limpeza e sanitização, em que todos os produtos utilizados ali para limpeza têm que ser livres de odores, Porque você vai, de repente, levar esse odor para o medicamento. Tudo tem que ser limpado com uma solução alcoólica, álcool 70% peso, porque a gente já viu também que é diferente, peso-peso e volume-volume, Então tudo tem que ser sanitizado. Os materiais, tudo tem que ter o seu local próprio, tem que ser devidamente etiquetado e devidamente lavado com uma água purificada. Então, até na imagem ali a gente tem um filtro, um purificador de água por osmose, que é o mais comum nas farmácias, pelo menos onde eu fiz estágio, era esse que eles utilizavam, que ele já vem ali com a marcação, tudo certinho, tudo automático,
E aí, bem importante também, a rotulagem e a embalagem. Então, quando você vai dispensar para o paciente, o que precisa estar neste rótulo? É bem importante cogitar, analisar, né, tudo que vai estar ali, nome, posologia, data de validade, todos os itens, né, no isoterápico tem que estar descrito qual foi sua matriz de origem, quando foi coletado, tudo certinho. Então, todos né, uma lista bem grande aí do que precisa estar no isoterápico. Na resolução 67, ainda de 2007, ela traz também o tópico de prazo de validade, que deve ser definido caso a caso, né? Na homeopatia é mais fácil a gente prever um padrão de validade, porque a gente vai utilizar quantidades, né, de álcool ali conhecidas. No bioterápico, o álcool é conhecido também, né, mas o material biológico que a gente está usando pode ter variações. Então é importante considerar isso. E tudo tem que ter controle de qualidade. Tudo tem que ser certificado. Aqui a gente colocou, né, um certificado para dar uma ideia, né, o modelo padrão, assim, que estava, né, na internet, mas que ali mostra, né, por exemplo, uma calibração. Não basta você calibrar, mas a farmácia precisa guardar esse certificado, né, com as calibrações, com os últimos processos aí de manutenção dos equipamentos. Ainda na resolução 67, ela fala sobre a manipulação, sobre o processo de manipulação. E esse é um dos tópicos mais importantes aí, né, desse processo dos bioterápicos. E ela fala que todo medicamento ele deve ter nomenclatura específica, apresentar potência, escala, método, forma farmacêutica, quantidades, unidades, tudo tem que estar bem identificado no teu rótulo. Mesmo que você vá guardar isso, você precisa saber, né, para dispensar ou para guardar. A preparação de heteroisoterápicos, né, que sejam sujeitas à prescrição, deve estar acompanhada da receita. Então, mesmo que seja aí muito diluído, a gente precisa da receita médica que originou aquilo ali, que originou a tua matriz. E ainda, a preparação de heteroisoterápicos, que contém substâncias sujeitas a controle especial também. Deve ser realizado, mesmo que a farmácia própria tenha um estoque próprio, né, ela precisa ter toda a legislação vigente e organização, mesmo quando for, né, ter então a receita de prescrição, né, a prescrição para utilizar esse medicamento em estoque. Ainda deve ser tudo, né, obedecido à Anvisa, às legislações, todos os processos para organização, a preparação e dispensação em potências igual ou acima a 6 CH ou 12 DH de matrizes obtidas em laboratórios industriais homeopáticos não precisam de autorização. Então, quando a diluição já é mais alta, né, como a 6 DH e a 12, daí você não precisa de autorização da Anvisa, né, mas para iniciar ali a matriz, dispensar potências mais baixas, vai precisar. A próxima resolução, né, bem utilizada, é de boas práticas de manipulação também, a RDC 33 de 2000. Ela tem, né, uma outra lei que revogou ela mais pra frente, só que só alterou algumas partes, né, dessa resolução. E as partes que nos interessam ainda estão nessa lei de 2000. Então, no artigo 1º, né, ele já explica que a ideia dessa resolução é fazer um regulamento técnico sobre as boas práticas de manipulação das farmácias. Tanto manipulação, como manipulação de produtos estéreis, como manipulação de preparações homeopáticas e derivados, né, que seria aí os bioterápicos. E no anexo 4 ela traz um roteiro de inspeção nas farmácias. E ainda tem, né, a resolução 87 de 2008, que traz alguns tópicos, né, dessa resolução anterior que eu comentei, fazendo essa revogação, né, de algumas partes ali da lei, que é importante ser cuidada, ser acompanhada, caso você vá, né, trabalhar como farmacêutico numa farmácia de manipulação. Bom, comentando um pouco então sobre o princípio de funcionamento dos bioterápicos para vícios. O princípio do funcionamento ele é baseado na ideia de que pequenas doses dessas substâncias elas vão causar um estímulo no corpo e isso então vai ajudar o indivíduo a alcançar um equilíbrio e combater esse vício. Eu trouxe como curiosidades um estudo que eu vou explicar melhor no próximo slide, realizado em São Paulo,
como um tratamento complementar no vício de cocaína e, como curiosidade também, o preparo dos bioterápicos para vícios na farmácia Nilo Cairo. Na farmácia Nilo Cairo, eles são preparados a partir de amostras de sangue ou de urina da pessoa que tem um vício. Esse estudo ele foi realizado em São Paulo, capital, na região da Cracolândia, e ele parte da ideia de que não existem ainda muitos estudos sobre a eficácia ou a efetividade do tratamento da homeopatia na dependência da cocaína. Ele foi feito para avaliar a eficácia e a tolerabilidade das potências 50 milesimais, tanto de ópio quanto de eritroxilum-coca, como um tratamento complementar, então, nessa fissura por cocaína. Entre janeiro e novembro de 2012, foram incluídos 42 pacientes nesse estudo, que realmente tinham um diagnóstico de dependência de cocaína, mas ao longo do estudo houve uma queda, então, na adesão dos participantes, visto que a maioria eram desempregados, moradores de rua, ali da região central de São Paulo. Como resultado, então, os autores desse estudo trazem que, em uma análise intragrupos, sugeriu uma frequência menor de episódios de fissura prolongado e uma maior sensação de que o medicamento contribuiu para a redução dessa fissura no grupo tratado com homeopatia. Bom, como um exemplo de formulação comercial, eu trouxe essa homeopatia da Tito Pharma para auxiliar na cessação do tabagismo. Dentre as matrizes encontradas nessa formulação, tem o tabaco, que ele ajuda a promover o equilíbrio do organismo, eliminando o tabaco presente no organismo desse indivíduo, fortalecendo a pessoa no seu desejo de parar de fumar. Ele também traz algumas outras matrizes, como, por exemplo, a Lobelia inflata, que vai possuir uma ação química semelhante à nicotina, sendo uma alternativa para a retirada do tabaco. Ele também traz uma listagem das outras matrizes que tem nessa formulação, como, por exemplo, o Caladium seguinum e o veículo álcool 30%, e todas as matrizes estão na potência 6CH, e ele também traz uma sugestão de posologia, que seria tomar 5 gotas 3 vezes ao dia. Falando um pouco mais sobre as experiências nos estágios, que a gente vivenciou sobre o tema relacionado a bioterápico como uma ferramenta para deixar os vícios, nós trouxemos aqui o caso da paciente com vício de cigarro, conforme a gente citou na introdução que ia abordar aqui agora. Então, a paciente com vício de cigarro, na verdade, quem trouxe o cigarro foi a filha dela, trouxe um pote cheio de cigarros fumados por sua mãe e solicitou ao farmacêutico que fizesse o medicamento homeopático a partir disso para que a mãe parasse de fumar. Então, o farmacêutico recolheu o pote, levou até o laboratório, pegou uma etiqueta para deixar devidamente identificado e depois o estagiário fez a manipulação. Então, como que aconteceu? O pote cheio de cigarros, estavam fumados já, foi adicionado água purificada no pote e ele foi deixado por 3 dias em maceração. Após esse período de 3 dias, daí iniciou-se efetivamente o preparo do medicamento. Então, como que foi realizado o preparo desse medicamento? Primeiro, foram retiradas com o auxílio, ajuda de um conta-gotas, 2 gotas da água, da maceração do cigarro. Foram retiradas 2 gotas, passado para um frasquinho e com esse frasquinho foi adicionado ali 10 ml de água, Foi feito ali por meio da centesimal. O farmacêutico, ele alegou que por desconhecer a densidade ali da substância, que estava ali, não era água pura, tinha ali os vesquícios da substância do cigarro, a gente faz a primeira centesimal em água e das demais em diante a gente faria em álcool. Então, após fazer a primeira centesimal, fazer todas as sucções corretamente, com o auxílio da Denise, aí foi feita a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta centesimal em etanol 77, em vez de usar apenas 2 gotas, foi utilizado 4 gotas, da matriz anterior. Daí, após preparar, as matrizes, subir as potências até a sexta, subir da primeira até a sexta potência, daí a partir da sexta potência, que foi efetivamente preparado o medicamento. O medicamento foi liberado na sexta CH, sexta centesimal. Então, como que foi realizado o preparo do medicamento? Então, foi separado um frasquinho conta-gotas, de 30 ml, foi adicionado os 30 ml no frasquinho, 30 ml de álcool 5%, e foi adicionado 10 gotas,
da cesta centesimal a partir lá, né, com a substância inicial sendo a água macerada ali do cigarro. Então, foi adicionado as 10 gotas aos 30 ml de álcool 5%, né? Foi feita aquela leve mistura ali, homogeneização. Foi fechado, lacrado, devidamente identificado e subiu para recepção para esperar que a filha da paciente retornasse para buscar o medicamento. A gente não conseguiu ver o desfecho dessa história, né? Mas a gente conseguiu ver os efeitos positivos, né? Que outra pessoa também queria abandonar o vício, né? E outra pessoa também demonstrou interesse em fazer o medicamento, né? A partir dos cigarros fumados, um outro estagiário que estava lá também solicitou para fazer o medicamento. Não deu tempo da gente manipular o outro medicamento homeopático a partir do cigarro da estagiária que trouxe, porque tinha acabado nosso período de estágio lá, mas ficou a tarefa para o próximo estagiário, que estava já com o contrato fechado, o próximo estagiário fazer a manipulação do medicamento da estagiária que também demonstrou interesse. Então essa foi a história que inspirou a gente sobre esse tema, que achou o tema interessante, né? Os bioterápicos como uma maneira de deixar vícios. E agora, então, para concluir aqui a nossa apresentação, trazemos algumas considerações finais. Os bioterápicos, eles têm assim, os seus benefícios, né, seus prós e contras, a depender muito da frequência com que ele vai ser manipulado e utilizado. Então, em geral, eles têm menor frequência de dispensação do que os homeopáticos. Os homeopáticos são muito mais conhecidos, muito mais explorados, tem uma variedade também muito maior do que os bioterápicos, né, que muitas vezes exigem um maior custo financeiro, porque eles às vezes são muito específicos, né, são para aquela pessoa, então se ela utilizar uma vez e nunca mais, né, o custo ali vai ser gerado. Então, e os bioterápicos em geral ainda são mais prescritos do que os autoisoterápicos, né, que é feito para a própria pessoa, né, que é retirado os fluidos, enfim, da própria pessoa. Aqui a gente tem até um exemplo de um bioterápico que pode ser mais geral, que ele é utilizado assim como repelente. Então, aí seria um bioterápico que você pode, né, para fabricar e vender em larga escala. Mas não é sempre o caso. Aqui estão as nossas referências. E muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição.